Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade às integrais de funções trigonométricas, mas nós vamos ir um pouquinho além, né, e vamos trabalhar com potências, né, dessas funções trigonométricas. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com as integrais das funções seno de x e cosseno de x dx, tá? Essas são as duas que nós vamos trabalhar no primeiro momento. Mas nós vamos trabalhar com as potências, né, de ordem n dessas duas integrais aqui, da função seno e da função cosseno, onde n vai ser um número inteiro positivo, ou seja, n vai ser 2, 3, 4, né? Aí nós vamos ter cosseno ao cubo, seno à quarta, seno à quinta, né, e assim por diante, tá? Então, essas são as duas primeiras integrais que nós vamos ver. Para nos ajudar no cálculo dessas integrais, nós vamos precisar do auxílio de três funções, três identidades trigonométricas, tá bom? As identidades que nós vamos utilizar são seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, tá? Essa é a nossa primeira identidade trigonométrica. Agora nós vamos utilizar uma do seno ao quadrado de x, que é 1 menos cosseno de 2x sobre 2 e cosseno ao quadrado de x igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Tá? Essa é a identidade de número 2 e essa é a identidade de número 3. Tá certo? Então, sempre que nós tivermos potências de seno e cosseno, nós vamos recorrer ao auxílio dessas identidades trigonométricas para poder resolver essas integrais. Beleza? Então vamos ver, né, como que funciona isso resolvendo um exemplo. Então o nosso primeiro exemplo vai ser uma integral cosseno à quinta de x dx. Olha, o nosso expoente n é um número inteiro positivo igual a 5 e nós vamos resolver com o auxílio dessas expressõezinhas aqui, tá bom? Vamos lá. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente fazer a fatoração desse cosseno à quinta de uma maneira conveniente, né? Se nós observarmos as nossas identidades trigonométricas, todas elas são em termos, né, de seno e cosseno ao quadrado, né? Então nós vamos fazer uma fatoração dessa forma. Então vai ficar aqui cosseno ao quadrado de x ao quadrado vezes o cosseno de x. Né? Por que eu fiz assim? Olha, aqui eu tenho um cosseno ao quadrado, tá? É o suficiente para eu aplicar uma dessas identidades trigonométricas. Tá, professor, mas eu tenho a quinta, podia ter 2. Né? Eu tenho, pus ao quadrado aqui. Né? Não preciso fazer cosseno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. Poderia, né? Mas elevar ao quadrado aqui dá na mesma coisa, tá bom? E aqui o cosseno sobrou, né? Porque o nosso expoente é ímpar, beleza? Olha, quando tem expoente ímpar, nós vamos recorrer à identidade de número 1, tá bom? Quando o expoente aqui for par, nós vamos precisar utilizar as identidades de número 2 ou 3. Tá bom? Então, como nós vamos utilizar a primeira identidade trigonométrica, né, nós temos lá seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Né? Mas aqui nós só temos o cosseno ao quadrado para substituir. Então, a gente vai fazer o quê? Vou escrever aqui para vocês. Nós vamos isolar cosseno ao quadrado de x, que vai ficar igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Né? Ó, agora a gente consegue trocar aqui, ó, por isso daqui. Tá bom? Fazendo essa troca, né, vamos chamar de i, né? Nossa integral como de costume. I igual. Nós temos a integral do cosseno ao quadrado, que vai ser substituído por 1 menos cosseno ao quadrado de x. Isso daqui é ao quadrado, vezes o cosseno de x dx. Tá? O que a gente pode fazer aqui? Né? A gente pode desenvolver esse quadrado, né, para a gente obter a nossa expressão completa. Né? Então, nós vamos ficar lá, integral, a nossa integral do quê? Desenvolvendo o quadrado, fica 1 ao quadrado, que é 1 menos 2 vezes 1 vezes seno ao quadrado, dá 2, seno ao quadrado de x, mais o quadrado de seno ao quadrado de x, que vai ser seno à quarta de x. Tudo isso multiplica o cosseno de x dx, que ficou ali para fora do nosso parênteses. Por último, nós fazemos o quê? A distributiva. Né? Nós vamos pegar esse, multiplicar por esse por esse e esse por esse.
E aí nós obtemos, né, a nossa expressão final. Tá? I igual a integral de 1 vezes cosseno de x. Cosseno de x. Daí vai ficar menos 2 seno ao quadrado vezes cosseno. 2 seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x. Mais seno à quarta vezes cosseno. Seno à quarta de x vezes o cosseno de x de x. Tudo isso. Nossa, que expressão enorme, né? Bom, ela é enorme, entretanto, ela é fácil de ser calculada. Por quê? Reparem, nós temos 3 termos. O cosseno, esse outro termo aqui e esse outro termo aqui. Isso vai ser transformado em 3 integrais, né? Então, a nossa integral I, na verdade, são 3. Integral de cosseno de x menos 2 vezes a integral de seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x de x. Nossa, esse x aqui ficou meio feinho, tá? Mas é x ali. Mais a nossa terceira integral, que é do seno à quarta. Vou escrever aqui embaixo, porque não coube. Integral de seno à quarta de x vezes o cosseno de x dx. Tá? Então, nós ficamos com 3 integrais. Integrais de número 1, ou A, B e C. Né? 3 integraizinhas para serem resolvidas. Agora, mão na massa. Né? Vamos resolver essas 3 integrais de maneira separada. Tá? Não são difíceis, né? Todas elas são feitas por substituição. Né? Por quê? Repare, com exceção da primeira que é direta, tá? Eu tenho seno e cosseno, aqui eu tenho seno e cosseno, né? Então dá pra gente trocar, né? Bem fácil a substituição. Bom, vamos chamar essa aqui de integral A. Essa outra integral aqui vai ser a integral B. E essa última aqui, integral C, né? Então a nossa integral A, né, é igual à integral do cosseno de x dx. Integral imediata, integral do cosseno é seno de x mais c. Né? A integral do cosseno é seno, a derivada do seno é cosseno. Né? Dessa forma que a gente fez lá no início do nosso vídeo passado. Bom, vamos para a segunda, B. Pessoal, eu não vou pegar o menos 2, tá? O menos 2 eu deixei aqui e vou trabalhar só com a integralzinha. Integral de seno ao quadrado de x, cosseno de x dx. Fazendo por substituição, o que nós vamos fazer? Como o seno está ao quadrado, é conveniente que ele seja o nosso u, para o du aparecer cosseno de x dx, tá? Então, lá, ó, u é igual a seno de x, não é seno ao quadrado, tá? É só o seno. Aí o nosso du, ele vai ficar derivado do seno, que é cosseno de x dx. E eu consigo substituir isso daqui por du, e aqui vai ficar u ao quadrado, né? Bem tranquilo. Então, a nossa integral b vai ser igual a integral de seno de x, que é u, ao quadrado, vezes cosseno de x dx, que é du. Isso aqui vai dar u ao cubo sobre 3, né? Por sua vez, substituindo para a função original, fica seno ao cubo de x sobre 3 mais uma constante. Tá? Vamos chamar aqui C1 e aqui de C2. Beleza? Aí nós temos a integral C, né, que vai ser a mesma coisa da integral B, né? Vai dar uma integral de uma potência. Então vai lá, integral C. Integral de seno à quarta de x vezes o cosseno de x dx. Novamente, o nosso, vou chamar de V agora, vai ser igual a seno de x, né? Aí o dv vai ser, derivada do seno é cosseno de x dx. Ó, o dv vai aqui, e o v fica v à quarta. Então, c é igual a integral de cosseno, de seno de x, que é v, à quarta, vezes cosseno de x dx, que é dv. Vai dar o quê? V à quinta sobre 5. Ou seja, c é igual a... O que é o v? V é seno, né? Seno à quinta de x sobre 5, mais uma constante c, 3. Então, olha, ficou 3 integrais? Ficou 3 integrais, né? Entretanto, são integrais bem simples, né, de serem resolvidas. Olha, os resultados são
praticamente potências, né? Com exceção da a ali, que é uma integral direta, mais fácil ainda. Agora é só substituir esse monte de integral, né? Ali na nossa expressão, tá bom? Vou ter que virar a folha. Bora lá. Então agora a gente voltou para a nossa integral I. Onde é que tá? Aqui. I. Nem lembro qual é a integral, pessoal. Vou ter que ficar virando a folha aqui, tá? Vocês me desculpem. Então, ó. Integral A. Cosseno de x dx. Quanto que dá? Seno de x. Então aqui vai ficar seno de x. Voltando. Menos 2 vezes a segunda integral. A segunda integral é a integral B, né? Que deu seno ao cubo sobre 3. Então é menos 2 seno ao cubo de x sobre 3. Aí tem a parte C, né? Não tem nenhuma constante, é mais mesmo. Seno a quinta sobre 5. Seno a quinta de x sobre 5. Né? Aí tinham três constantes, né? C1, C2 e C3. A soma das três constantes, né, dá uma nova constante que a gente também não sabe, né? Mais um outro C aqui. Tá joia? Então, é só a linha para a nossa resposta, né? A nossa integral inicial, que era cosseno a quinta de x, integrado em relação a x, é igual a seno de x menos 2/3 seno ao cubo de x, mais 1/5 de seno a quinta de x mais c. Tá, pessoal? Então, o que a gente viu nesse exercício, né? Voltando lá. Nós vimos uma potência da função cosseno, né, ímpar. Aí nós fizemos a fatoração aqui, né, em quadrados, né, e aqui sobrou 1. Utilizamos a relação de número 1, né? Então a relação de número 1 a gente utiliza para expoentes ímpares. Aí fizemos a substituição a distributiva, o quadrado ali, multiplicamos, obtivemos três integrais simples que foram resolvidas por substituição, e no final nós encontramos essa respostinha aqui, né, que está ali em cima da nossa folha. Deixa eu ver se está bem enquadrado ali. Está ali em cima. Joia. Então essa é a resposta do nosso exercício de número 1. Agora vamos fazer um outro exercício com uma função com expoente par. Integral do seno a quarta de x. Né? Conforme a gente fez no exercício anterior, né, nós tínhamos um expoente ímpar, então nós utilizamos a identidade trigonométrica de número 1, né, que era seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Tá? Agora que nós temos um número par, nós vamos utilizar as identidades de número 2 e 3, né, que são essas duas aqui, ó, né, essa e essa. Mais especificamente no nosso caso, como a gente está trabalhando com seno a quarta, nós vamos utilizar essa expressão aqui para substituir por isso daqui. Tá? Nós não vamos conseguir utilizar essa, porque aqui é um cosseno ao quadrado, né? E lá a integral é o seno, tá bom? Então vamos voltar lá. Novamente a gente precisa fatorar de maneira adequada, né, em quadrados, né? Então isso aqui é integral de seno ao quadrado de x ao quadrado vezes dx. Né? Fatoramos e vamos utilizar, né, a relação trigonométrica seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Tá? Essa é a identidade trigonométrica que nós utilizaremos na resolução desse exercício aqui. Então, fazendo a nossa substituição, como de costume chamando a integral de i, né, para poupar espaço, nós vamos ter uma integral do quê? Seno ao quadrado de x é o quê? 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Né? Olhando para o nosso exercício inicial, isso daqui tem que ser elevado ao quadrado. Né? Então a gente bota o quadradinho aqui, dx. Pronto. Nós temos a nossa substituição, né, realizada. Bom, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora nós vamos elevar ao quadrado. Né? Abrir essa potência aí e ver o que vai acontecer, né, com o nosso integrando, tá bom? Vamos lá. Integral I vai ser igual a integral D. Lembrando que tem aqui um meio, tá? Então tem um 2 aqui embaixo. Eu posso me adiantar, fazer ao quadrado desse e já colocar lá para fora, né? Então vou ter aqui 1/4 que multiplica. Quadrado de 1 é 1. Menos 2 vezes 1 vezes cosseno de 2x. Dá 2 cosseno de 2x.
mais o quadrado do segundo. Quadrado do cosseno de 2x. Vai dar o quê? Cosseno ao quadrado de 2x. Tudo isso vezes o dx que nós temos aqui na nossa integral. Beleza? Ó, pessoal, o que é o quadrado é o cosseno, tá? Não é esqueci o nome. O argumento do nosso cosseno, tá bom? É só a função cosseno que é o quadrado. Então, é cosseno ao quadrado de 2x mesmo, tá bom? Bom, continuando. Eu posso fazer a distributiva, né, um quarto, ou escolher deixar esse um quarto fora da integral, tá? Eu vou fazer a distributiva porque eu vou ter 3 integrais, né? Eu vou ter uma integral aqui, aqui e aqui, né? Então, isso vai ajudar a gente na hora de fazer as divisões, tá? Então, vamos lá. Integral igual, tá? Então, daí aqui, 1/4 vezes 1 dá 1/4 dx. Menos. Eu tenho 2 sobre 4, né? Que é meio. Eu podia ter deixado a integral para dentro aqui. Eu vou fazer só na segunda, tá? Ó, 2 sobre 4 é 1 meio. Cosseno 2x dx. Mais 1/4 vezes a integral cosseno ao quadrado de 2x, né? Bom, nós temos lá uma relação trigonométrica para fazer a substituição de cosseno ao quadrado, né? É bem igual essa daqui, só que tem algo mais. Vamos dar uma olhadinha lá. Aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Olha, a diferença do seno para o cosseno é só o sinal, ó. Aqui é menos, aqui é mais, tá bom? Então, nós vamos aplicar também essa identidade trigonométrica nesse termo aqui, nesse último termo aqui, tá certo? Então, vai ficar o quê? Ó, é cosseno ao quadrado de 2x. Olha, pessoal, atenção no 2x aqui. Olha, se aqui é x, aqui vem o dobro do nosso argumento da função inicial. Se aqui é 2x, vai vir o dobro do argumento da função inicial. O dobro de 2x é 4x, que vai aparecer aqui na nossa integral, tá? Então, olha, de x virou 2x, aqui de 2x vai virar 4x. Então, vai ficar lá 1 menos não, mais, né? Porque é do cosseno. Cosseno de 4x sobre 2 dx. Aqui nós vamos ter uma nova integral que nós vamos ter que dividir, né? Vai ficar lá, integral do quê? No início nós vamos ter 1/4 integral de dx menos meio integral de cosseno de 2x dx. Só estou copiando, tá, pessoal? Aqui, ó, mais. É tudo mais, não vai dar para certinho. Esse 2 pode sair aqui, né? Vai ficar 1 sobre 8. Integral do quê? Né? Integral de 1. Poxa vida, vou ter que escrever de novo. Ó, pessoal, eu só vou deixar aqui o parênteses, mas era melhor eu não ter colocado, tá? 1 dx mais 1 sobre 8 integral de cosseno de 4x dx. Então, o que aconteceu aqui nesse final que eu fiquei mudando de ideia? Olha, eu tenho 1/4 vezes 2, né? Então dá 1 sobre 8. Né? Esse 1 sobre 8 aparece tanto nessa primeira integral quanto na segunda que eu dividi. Então tá, ele está aqui e ele está aqui. A primeira integral é de 1 dx. Então tá aqui, ó, 1 dx, né? Só coloquei o parênteses porque eu já tinha escrito o primeiro, né? Eu vi que dava para dividir em duas integrais. Não precisa aparecer esse parênteses aqui, tá? Mais 1/8, que é a segunda parte, né? Desse 1/4 vezes 1 sobre 2, cosseno de 4x dx, né? Então aparece aqui. Esta integral e esta integral aqui, elas podem unir, porque é integral de dx só, né? A gente consegue fazer a soma, né? 1/4 mais 1/8, ou seja, 2/8 mais 1/8 vai dar 3/8. Então, a nossa integral vai ser igual a 3 sobre 8, integral de dx, né? Ó, 1/4 eu posso escrever como 2 sobre 8, né? Mais 1 sobre 8 dá 3 sobre 8. Então, somei essas duas aqui. Aí eu tenho essa integral, né? Menos meio, integral cosseno de 2x dx, mais essa última aqui, 1 sobre 8, integral de cosseno de 4x dx.
Novamente, eu obtive 3 integrais simples de serem resolvidas, né? Nada muito complicado aqui. E é só resolver elas, né? Nós temos a integral A, a integral B, a integral C. Na integral A, pessoal, não precisa pegar. Na verdade, nem precisa fazer integral A, né? Porque a integral de dx é x, né? Vai dar 3 sobre 8x, tá bom? Eu vou deixar esse espacinho aqui para continuar a resposta e vou resolver as integrais B e C nesse lado direito aqui, tá bom? Então vamos lá, integral B. Vou deixar o meio guardado, né? A integral B vai ser igual a integral de cosseno de 2x dx. Integral muito simples de ser resolvida, nós vamos chamar du ou 2x. Com isso, nós obtemos um du igual a 2dx. Não tenho 2dx aqui, o 2 que está multiplicando passa dividindo. Vem para cá e sai daqui, né? Então, du sobre 2 igual a dx, né? Fazendo a substituição, nós vamos encontrar que o nosso b vai ser igual, né, a integral de cosseno de u vezes o dx, que é du sobre 2, né? Então, du e o meio vem aqui para fora. Integral do cosseno é seno. Então, vai dar meio seno de u. Quanto vale u? 2x. Mais c. Integral b é essa, tá? Então, lá, meio seno de 2x mais uma constante. Agora, nós precisamos fazer a integral c, que é a integral de cosseno de 4x dx. Novamente, a constante 1/8 eu vou deixar ali no cantinho, depois eu trabalho com ela, tá? Novamente, nós vamos chamar o v de 4x, dessa forma, o dv vai ser igual a 4dx. Não tenho 4dx aqui, vou pegar o 4, passar dividindo e tirar ele daqui, tá? Então, dv sobre 4 igual a dx. Nossa integral c vai ser igual, né, a integral do cosseno de 4x, que nós chamamos de v, vezes o dx, que é dv sobre 4. Né, 1/4 eu vou pôr aqui na frente. Então, nossa integral c vai ser igual a 1 sobre 4, a integral do cosseno é seno de v, que é 4x, mais uma constante. Tá? Então, apareceu aqui, né, tranquilamente a resposta da nossa letra C, nossa integral C. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou substituir, né? Deixa eu trocar a cor da caneta para mostrar aqui que nós estamos voltando para a nossa integral inicial aqui. E, né, entretanto, estamos utilizando as respostas, né, das integrais que foram calculadas aqui nesse lado direito. Tá joia? Então, ó, 3/8 integral de dx é x, né? Menos meio integral de b, né? Integral b. Quanto que dá a integral b? Meio seno 2x. Esse meio multiplicado por esse menos meio dá menos 1 sobre 4, integral do cosseno, que é 2 seno, seno 2x. Seno de 2x. Aí nós temos o mais 1 sobre 8 vezes 1 sobre 4. 8, 16, 24, 32. Então, é 1 sobre 32. Integral do cosseno de 4x é seno 4x, né? Constante, que aparece dessa integral, constante da integral b e constante da integral c, né? Todas elas somadas dão uma nova constante. E esse daqui é o resultado da nossa integral. Tá certo, pessoal? Então, o que a gente fez nesse segundo exemplo, né? Nós tivemos uma função seno elevada à quarta potência. Quando a gente trabalha com potências pares, as funções seno e cosseno, nós precisamos utilizar as identidades trigonométricas de número 2 ou 3, né? Dependendo da função que a gente tem ali. No fundo, a gente usou as duas aqui, porque apareceu um cosseno ao quadrado no meio da minha integral, que eu utilizei a identidade trigonométrica do cosseno ao quadrado, né? Ó, reparem no argumento aqui, que era 2x, e aqui virou 4x. Porque na identidade trigonométrica vira o dobro ali do nosso argumento inicial, né? Aí fiz as integrais, dividi elas, né? Consegui juntar essa com essa, que virou essa de letra A. Fiz as integrais separadas e encontrei isso daqui de resposta. Beleza? Então, pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo aqui. Aqui nós trabalhamos com potências das integrais das funções trigonométricas seno e cosseno. E é isso aí, tá? Até o nosso próximo vídeo.